Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha cirurgia que eu fiz. Cerca de uns 5 meses, eu acho. Eu não lembro direito quantos meses faz que eu fiz essa cirurgia. De qualquer forma eu vou colocar em algum lugar desse vídeo quantos meses faz direito. E na verdade eu fiz duas cirurgias, que é a redução de mama e o desvio de septo. Só que eu acho que o desvio de septo é muito insignificante, né? Não tem nada demais. Mas de qualquer forma, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho do desvio de septo, eu posso complementar ele no post desse vídeo. Então, oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha cirurgia que eu fiz. Tem cerca de uns 5 meses, eu acho. Eu não lembro direito quantos meses faz que eu fiz essa cirurgia. De qualquer forma, eu vou colocar em algum lugar desse vídeo quantos meses faz direitinho. E na verdade eu fiz duas cirurgias, que é a redução de mama e o desvio de septo. Só que eu acho que o desvio de septo é muito insignificante, né? Não tem nada demais. Mas de qualquer forma, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho do desvio de septo, eu posso complementar ele no post desse vídeo. Então comente abaixo se você quiser saber alguma coisa dessa segunda cirurgia que eu fiz no mesmo dia. Bom, a cirurgia que eu vim falar nesse vídeo é sobre redução de mama. Eu parei em tópicos pra falar pra vocês, e porque eu tinha pedido pra vocês me fazerem perguntas, só que as perguntas de vocês foram muito parecidas. Vocês me perguntaram no Twitter, no Ask, no Instagram, etc e tal. Não me perguntaram no Face, porque eu deletei o Face, cansei do Face. Enfim, então a maioria foi muito parecida, então eu vou englobar elas no meio da história que eu vou falar aqui. Vulgo de como eu decidi fazer cirurgia, o porquê eu quis fazer essa cirurgia e bababá. E depois eu separei algumas perguntas que eu achei mais diferentes, assim, no final pra responder. Caso alguém tenha uma dúvida. Aliás, antes que vocês estranhem, tá? Eu sou míope, acho que vocês devem ter percebido. Eu tô de óculos pra ver se tá focando. Eu acho que tá. Eu sempre tive peito. Minha mãe, ela sempre teve peito também. Então era meio óbvio que eu ia ter peito. Só que meu peito sempre teve um tamanho ok. Só que assim, eu sou pequenininha, eu tenho 1,60. Não 70, tá? É 60 mesmo. Então sempre foi um pouco desproporcional pra mim. Sempre me enchi o saco na escola. Fizeram até uma música ridícula pra mim na escola, por causa dos meus peitos. Principalmente os moleques. Os moleques eram muito idiotas. Eu sempre me incomodava. Só que o que aconteceu? Quando eu fiz 18 anos, meu corpo se desenvolveu mais e aumentou muito mais meu peito. Porque o corpo das meninas, o que acontece? Tem duas fases que ele desenvolve. Quando a gente tá mocinha, né, na fase dos 12, 13 anos, e quando a gente tem 18 anos. Então, ele aumentou demais. Ele já era grande, já era um peito, tipo, médio pra grande, então ele ficou maior ainda. Ele ficou tipo um GG. Eu não consegui achar sutiã pra mim. Consegui achar uma marca de sutiã no Brasil aqui. Eu tô meio com sono, tá, gente? Então não repara, eu tô meio devagar pra pensar. Então eu só conseguia comprar em uma marca no Brasil aqui, porque ela trazia sutiãs dos Estados Unidos, né? Porque como acontece, eu sou pequenininha, então eu tenho costas pequenas e eu tinha peitão. Então eu só conseguia comprar lá. Pra comprar roupa era um saco. Nossa, era um inferno na minha vida, assim. E pra usar biquíni era uma porre. Eu não podia usar nada, tomara que caia, porque realmente caía. Era uma bosta, assim. E sempre me incomodou. E aí começou a me dar problema nas costas. Eu comecei a sentir muita dores nas costas. De quando eu tinha uns 20 anos pra cá, assim, que agora eu tenho 23. Aqui começou a ficar fundo, porque eu tinha que usar o sutiã apertado. E aí eu tive que começar a fazer drenagem. E mesmo assim não tava melhorando. Aí eu falei, meu, não tô aguentando mais. E minha mãe, como ela já tinha peitão, né? Ela já tinha feito 2 vezes redução. Quando eu tinha tido filho, depois ela fez. E ela também teve câncer de mama, minha mãe. Então ela viu passando pelas mesmas coisas que ela passou. Ela falou, ah, não, você vai fazer cirurgia porque eu não quero ver você passando pelas mesmas coisas que eu passei. E até seria bom eu fazer essa cirurgia também, porque já tava me causando problema nas costas. E também porque ia diminuir o meu risco de eu ter câncer de mama, já que minha mãe teve, ia diminuir meus riscos também. Eu não sei explicar direito, tá? O meu médico me explicou na hora que ele tava me falando da cirurgia. Mas o câncer de mama, ele fica na parte, né, é um músculo, meio tecido do peito. E quando você tira, diminui muito as chances de você ter. Então, quanto menor o peito, menos chances de você ter câncer de mama. Isso é muito interessante. Então ia só me trazer benefício fazer cirurgia e eu já não tava mais aguentando mais. Eu não tava mais aguentando a dores nas costas que eu tava ficando, era todo dia. Era muito insuportável. Eu, tipo, às vezes eu esticar meu ombro pra pegar alguma coisa, dava uma dor assim. Era muito ruim, vocês não têm ideia. Então eu decidi que eu ia fazer cirurgia. Aí eu comecei a procurar um médico. O que eu sempre indico é vocês
verem alguém que já tenha feito a cirurgia. Por exemplo, a minha mãe, ela conhecia uma amiga dela que tinha feito cirurgia e ela falou, vamos nesse médico, que ele é muito bom. Então, a amiga dela tinha feito cirurgia, ela viu como ficou e gostou, e eu vi também e gostei do resultado. Então, é sempre bom você fazer isso, ver como ficou numa outra pessoa, porque aí você consegue ver a cicatriz que ficou, o tamanho que ficou, o tamanho da auréola, e todos esses negócios, assim, sabe? Esses detalhes. Aí que você consegue ver como cirurgião plástico consegue fazer bonitinho na outra pessoa. Então aí você, sei lá, você já tem um modelo, assim, digamos assim, pra ter como base. E aí eu entrei em contato com esse médico, super legal. Aí ele me explicou todo o procedimento, bonitinho, tal, tal, tal. Eu fui nele, assim, durante uns 5 meses antes de fazer a cirurgia, de acompanhamento, porque tem que ir lá várias vezes na consulta pra ele explicar como vai ser. Aí ele tem que tirar uma foto do antes, aí a gente tem que fazer exame de sangue pra ver. Isso é tudo procedimento antes da cirurgia, tá, gente? Ano passado foi o ano que eu mais fiz exame de sangue na minha vida. Eu odeio fazer exame de sangue. Eu quase desmaio todas as vezes. Então foi bem isso, assim. Antes de operar foi bem tranquilo. Eu só fui lá conversar, tipo, ele explicar como ia ser a cirurgia. Tipo, se você pode perguntar tudo. Tudo que você tiver de dúvida, você pergunta pra ele, que ele vai te responder. Tamanho da auréola, cicatriz, o que você pode passar se você estiver querendo passar. O meu, ele falou pra não passar nada. Tem médico que fala que você pode passar, tem médico que fala pra não. Cada médico é de um jeito, tá? Aí chegou o dia da cirurgia, a gente marcou depois das férias, em agosto, né? Ia ter minha colação. Então, uma semana depois da minha colação, depois que eu voltasse de férias também, eu ia fazer minha cirurgia, no dia 2 de agosto. Eu nunca tinha feito uma cirurgia na minha vida, então eu que já sou medrosa com agulha pra tirar exame de sangue, imagina eu. Eu estava cagando, eu estava, tipo, com muito medo. Aí eu lembro que até tinha umas mulheres na sala, assim, que já tinham feito várias cirurgias, elas começaram a conversar comigo, falando que era super tranquilo, de boa, e eu, hahaha, não. Aí eu tava tão nervosa, que eles deram, tipo, um sonífero pra mim. E era um sonífero muito forte. Eu realmente senti o que esses caras babacas dão de Boa Noite Cinderela pras meninas. Realmente você apaga. E aí eu apaguei. Entrando na sala de cirurgia, eu apaguei. Só dei tempo de falar oi pra minha médica, que é a médica do nariz, né, que operou junto. E dormi. Aí eu acordei depois, pós-cirurgia. Você vai depois pra sala pós-cirurgia, você não vai direto pro quarto. Aí você fica um tempo lá pra elas verem como é que você tá, se tá tudo bem, tal, tal, tal. Eu não senti nenhuma dor, tá? Quando eu acordei. Você acorda com uma faixa aqui e tudo tranquilo. Aliás, uma coisa, meu nariz me incomodou muito mais que meu peito falando isso, tá? Porque meu nariz ficava sangrando toda hora, tinha que usar uns paradrapos aqui com uma gaze, era insuportável. O meu peito foi muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. Eu fui pro quarto, tipo, a recuperação foi tranquila. Só que eu sou um caso à parte, gente. Vocês têm que entender, vocês não podem se espelhar em mim, tá? Porque eu sou sempre os 5% da população. Tudo que tem pra dar de errado em mim vai dar. E então tem poucos pacientes, quando estão voltando da anestesia, que ficam enjoados e vomitam. E fui eu fui os 5% dos pacientes que voltam da anestesia e vomitam, né? Porque eu sou sempre os 5% em tudo. E antes que eu esqueça de falar, quando você faz essa cirurgia de redução de mama, você fica só uma noite no hospital. Pelo menos com o meu médico foi assim. Eu fiquei uma noite só, eu vomitei durante os 3 dias que eu fiquei em casa também, porque o meu estômago ficou super sensível. Como eu disse, eu sou sempre azarada do rolê. Aí eu tive que suspender meu antibiótico durante um dia, que eu tava tomando antibiótico também. Você toma vários remédios depois da cirurgia pra prevenir infecção, todas essas coisas. Aí eu suspendi o antibiótico durante um dia pra comer, pra fortalecer meu estômago. Aí fortaleceu e eu pude voltar a tomar e ficou tudo tranquilo. Você fica com uma faixa durante uma semana, depois você tira a faixa. Ele te dá tipo um top. Usa um top, só que por cima, embaixo do top você usa tipo várias, né, gases. Eu não sei o nome daquilo, eu esqueci mesmo. Mas são vários rolinhos. Assim. Depois, quase mais ou menos 2 semanas, menos de 2 semanas até. É que eu não lembro exatamente o tempo. Você tira os pontos, 75% assim dos pontos você tira. E depois você tira o resto. É bem tranquilo, assim. Parece que você dá uma fisgadinha, assim. Não senti quase nada de dor. Depois de 2 meses, mais ou menos, eu já consegui dormir de lado, porque você sempre... No primeiro mês você tem que dormir assim, meio dura, meio múmia, como se você estivesse pra morrer. Meio bizarro. Depois, 2 meses, assim, você já consegue dormir de lado e tal.
Agora você até pode dormir de bruços, assim, meu médico disse. Só que eu não consigo, eu fico com medo. Agora, sinceramente, não dói quase nada. Tá muito, muito, muito tranquilo. Dói um pouquinho, às vezes, aqui, às vezes dá um fisgão embaixo, assim, sabe? Mas tirando isso, é muito tranquilo. O que eu posso dizer é que o processo de recuperação foi muito tranquilo, muito melhor do que o nariz, sabe? O nariz incomodou 10 vezes mais, foi muito mais chato que o nariz. Sem comparação, sabe? Acho que assim, a cirurgia do peito, assim, o processo de recuperação incomodou 3, enquanto o nariz incomodou 7. Eu não tô brincando, é sério. Muito tranquilo mesmo a cirurgia de redução. E eu não me arrependo em nada, porque ficou um tamanho médio. Eu gostei muito. Agora eu posso encontrar sutiãs aonde eu quiser. Eu posso vestir a roupa que eu quiser. Não dói minhas costas. Apesar de que agora eu tenho que fazer RPG, né? Pra voltar minhas costas ao normal, que eu fiquei com minhas costas em S, por causa dos meus peitos, né? Mas assim, sensacional. Eu tô maravilhada, muito feliz. Não me arrependo. Eu acho que eu falei tudo, assim, no processo de recuperação. Sobre cicatriz, ele faz... Isso é todo o processo de cirurgia pra redução, tá? É em T. Então ele corta aqui e faz assim. Então um T da sua auréola e corta embaixo, assim. Não sei se eu consegui explicar direito. Elas ficam um pouco vermelhas, assim, e demora 1 ano pra elas ficarem cicatrizadas bonitinhas, bem fininhas e bem branquinhas, assim, bem significante, assim, nem pra reparar que elas existem. Eu sei porque como minha mãe já fez, né? Então eu tenho noção de como vai ficar. Fica muito insignificante, sério. Vamos ver as perguntas que eu separei aqui. Foram as perguntas mais estranhas, assim, não que estranhas, mais inusitadas, assim, sabe? Que eu acho que vale a pena responder pra vocês. Uma menina perguntou pra mim no Ask, é em anônima, eu não sei quem é, que ela também tinha peito grande, que ela tem peito grande no caso, e ela tem medo do tamanho da auréola que vai ficar. Ela tem, como ela tem peito grande, a auréola dela é grande, então ela tem medo que se ela diminuir o peito, a auréola vai continuar grande. Gente, não, isso não acontece, gente. Porque, óbvio, se você tem peito grande, a sua auréola também é grande, porque é proporcional. Então, o seu médico, ele sabe que quando você quer diminuir o seu peito, ele tem que diminuir a auréola também, senão iria ficar uma coisa meio bizarra. Então, relaxa, gente, eles diminuem tudo, tá? Outra coisa que perguntaram pra mim muito foi quanto custou a cirurgia. Gente, eu não vou responder isso porque isso varia muito. De cirurgião bom pra um cirurgião ruim. É porque, por exemplo, o meu cirurgião, ele é muito bom. E ele usa... Ele nem usa aqueles drenos, tipo cachorrinho, que os médicos falam, sabe? Eles usam uns drenos super modernos, que parecem umas minhoquinhas que eu nem senti quando tirou, pra você ter noção. Então, depende muito, varia muito de preço, então não dá pra saber mesmo. Então eu nem gosto muito de falar de preço, eu nem vou falar o preço de quanto paguei e tudo mais, porque eu não gosto, sabe? Eu acho meio invasivo essa pergunta. Mas respondendo mais ou menos por cima, assim, que nem eu tô falando agora, varia muito, não dá pra saber isso. Um faz um tal método, outro faz outro método, então varia muito por conta disso, não dá pra saber. Perguntaram também se eu levei foto de como eu queria, e se eu conversei com o médico e tal. Olha, eu não precisei levar foto, eu só falei mais ou menos do tamanho que eu queria. Eu nunca pensei em levar foto, nem nada, essas coisas. Eu só falei com ele, eu falei e tirei todas as minhas dúvidas, eu sou muito medrosa. Então eu falei, como eu fui em várias vezes consultas, você tem que ir, né? Você vai operar com o cara, então você vai várias vezes. E como eu disse, eu fui 5 meses, né? Só de consulta, só de indo, conversando, bibi, fazendo exame, bibibi. Então você tem bastante tempo pra fazer várias perguntas. Se você quiser levar foto, você leva. Eu não levei, mas se você quiser, você leva. Pra mostrar o tamanho que você quer mais ou menos que fique, tal. Eu tirei todas as minhas dúvidas. As minhas dúvidas basicamente eram se eu ia morrer na cirurgia, porque eu sou muito cagona. Foi isso. As minhas dúvidas. E o resto que vocês tinham perguntado eu respondi ao... Eu fui contando aqui, porque a maioria de vocês me perguntaram como foi o processo da pós-cirurgia, o pré-operatório e por que eu quis fazer cirurgia. Então eu já respondi conforme eu fui falando que eu ia falar mesmo. Eu acho que é isso, gente. Espero que eu tenha respondido todas as perguntas e dúvidas de vocês. Isso. Se tiverem qualquer outra mais dúvida que eu acho que não tenho respondido aqui, pergunte aqui embaixo, tá? E não deixe de se inscrever. E desculpa estar morrendo de sono. Está meio lenta hoje. Tá bom? Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar. As fotos do antes e depois eu vou colocar no post, que é linkado desse vídeo, tá? Então se vocês quiserem ver, é só acessar.